Olá, sejam bem-vindos, turma da Educação de Jovens e Adultos, fase 1 e 2. Meu nome é Suzana Farias, sou sua professora de matemática. Juntos vamos adquirir mais um conhecimento hoje. Vamos aprender mais um pouquinho a sistematizar tudo que a gente sabe fazer mentalmente na parte de matemática. Porque cálculo mental a gente faz muito durante o dia a dia, não é? Quando a gente vai dar um troco, a gente não precisa ir para o papel fazer um cálculo quando a conta é simples. Mas e se essa conta for uma conta que detenha mais dinheiro ou menos dinheiro? E se esse valor que você tem aí a receber, ele tiver descontos errados? Como é que a gente pode fazer esse cálculo? A gente sabe que ultimamente, não é, as bases do governo, as bases financeiras do governo, têm disponibilizado para muita gente alguns saldos bancários que as pessoas deixaram lá no banco e não receberam, como restos de FGTS, de PIS e alguns outros direitos que às vezes você pode até ter e não sabe. Mas aí você trabalhou durante um período de tempo e ficou esse dinheiro lá preso no banco. Será que você tem direito a esse dinheiro? E se você tiver direito, quanto você tem que receber? Veja o quanto é importante as nossas aulas de matemática, porque aí você vai fazer valer a sua cidadania, aprendendo que não é simplesmente uma disciplina curricular na escola estudar matemática, mas é um direito, é uma efetivação do seu direito. E aí juntos hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre as estruturas aditivas. Vamos entender sobre adição e subtração. A adição e a subtração são contas inversas uma da outra. Mas quando a gente começa a estudar e compreender as bases dela, a gente vai ter condição de fazer um cálculo bem mais aprimorado no futuro, nas nossas próximas aulas, com certeza. Mas hoje a gente vai compreender sobre essas estruturas, porque ela não existe ao acaso, não é? Ela é pensada, ela é trabalhada, ela trabalha ao nosso favor. O ser humano, desde o comecinho dos tempos, quando ele teve a necessidade de contar, ele viu que era necessário organizar um sistema que pudesse contar as infinitas coisas que ele conseguiria no futuro. Hoje a gente vê essa importância dessa sistematização da matemática no mundo inteiro. Porque quando a gente estuda matemática aqui no Brasil, isso não quer dizer que ela só vai se restringir ao Brasil, mas é uma disciplina universal. A matemática, ela te leva não só a viver bem onde você mora, onde você está, no país ou na cidade que você está, mas no mundo inteiro. Então a gente vai compreender essas estruturas aí aditivas. Vamos lá. Essas estruturas é baseada principalmente nisso. Ela compreende situações que envolvem uma parte ou um todo de um valor. Eu posso ter um valor no banco, não é, na minha poupança, vamos dizer, e eu posso tirar uma parte e deixar outra. Quando eu tiro um valor daquele banco, quanto ficou lá guardado? E quando vem a correção dessa poupança, quanto eu ganho em cima dessa poupança? Tudo isso a gente aprende aqui nessas aulas. Veja que maravilha. Então, na matemática, é exatamente isso. São situações que compreendem aí e que envolvem uma parte de um valor ou um todo dela. Ela também equivale a dizer que é juntar uma parte com outra parte para encontrar um outro todo ou um outro total, ou também eu posso subtrair uma parte de uma parte e ficar com outra parte, ou tirar todo o valor. Então aí, como a gente faz isso? Vamos lá. Na adição, eu sempre vou juntar uma parte com outra. É aquela conta que a gente chama conta de mais, né? Professor, essa conta é de mais ou de menos? Então, essa é uma conta de mais, é adição, eu vou adicionar. É igual uma dona de casa quando vai fazer um bolo, que ela vai adicionando aos poucos o material do bolo, não é? Ela coloca manteiga e açúcar, depois o ovo é adicionado depois. Veja que sempre vai usar o nome
adição. Depois vem adicione a farinha de trigo. E aí vai adicionando. Então, a conta de adição é sempre essa. É somar uma parte mais outra parte. Então, ali eu coloquei o número 8. 8 mais 1 igual a 9. Se eu tivesse outra conta aí, 5 mais 5 igual a 10. Vamos adiante. Se eu colocar esses valores que eu falei aí para vocês, de 8 mais 1 igual a 9 e 5 mais 5 igual a 10, numa régua ou numa reta numérica, eu coloquei uma reguinha aqui. Como é que eu faria isso aí vendo de uma forma prática? Então, eu teria ali, ó, do 0 ao 8, mais 1, seria o quê? Do 8 ao 9. Então, a própria régua, ela já dá o total de 9. Então, eu tenho 8 mais 1 igual a 9. Então, essa última setinha aqui, ela já dá o total de quanto é 8 mais 1. Até aí, a conta é simples, a gente faz ela até de cabeça, mas se eu colocasse no papel, ela seria assim, olha, 8, como essa parte de baixo, mais 1 igual a 9. Vamos lá para a 5 mais 5. A própria reguinha ou reta numérica, ela já vai dizer 5, do 0 ao 5, 5, mais do 5 ao 10, 10. O resultado é 10. Então, 5 mais 5, 10. Essa conta até aí é muito fácil de se fazer, né? Mentalmente a gente consegue ela sem nenhum problema. Mas vamos adiante e você vai compreender que essa aula não é uma simples aula. Muita gente pode dizer, mas isso é muito fácil. Mas entenda, nenhum prédio começa a ser construído do telhado, ele começa a ser construído da base. Quem trabalha com serviços de pedreiro, de alvenaria, sabe muito bem o valor de uma boa base num prédio, numa casa, no muro. Quantos muros caem porque a base não foi feita de acordo? Então, isso que a gente está fazendo aqui é te dar a base do ensino da matemática. É muito importante que compreenda desde a base para que a gente possa crescer junto nessas aulas, ok? Vamos adiante. Então, eu tenho agora quantidades 5 mais 5, 10. Vamos lá. Aí eu fiz 2 probleminhas aí já para a gente compreender. Geralmente, quando um professor passa um problema de cálculo na escola, a maior parte dos alunos, eles dizem logo, professor, essa conta é de mais ou de menos? Quando, na verdade, a gente precisa compreender o problema que se coloca para a gente. Então, no problema número 1, diz assim, olha, numa bolsinha eu tinha 8 moedas de R$1. Numa bolsinha eu tinha 8 moedas de R$1. E na carteira, uma moeda de R$1. Claro que é simples fazer essa conta. 8 mais 1, 9. Mas entenda que você compreendeu o que eu falei. Por isso que é tão importante quando tua professora passar aí na escola um problema, a gente lê o problema para compreender direitinho. Veja na próxima aí. No problema número 2 eu coloquei: comprei na padaria 5 pães doce e 5 francês. Eu não disse 5 pães doce mais 5 francês. Eu disse, eu comprei 5 pães doce e 5 francês. Quantos pães eu tenho ao todo? 5. Mais 5, 10. Até aí, tudo ok para você compreender essa base da conta de adição. A conta agora, que é inversa à adição, é a subtração. Na subtração, agora, eu vou subtrair uma parte de um todo. Eu tenho um valor, como eu falei lá da poupança, um exemplo, você tem um valor guardado no banco, e aí, por algum motivo, você necessita tirar um valor dali do banco. Então, vamos dizer que você tenha R$5.000 lá na poupança, e aí apareceu um gasto extra naquele mês e você vai precisar tirar R$300. Então, se eu tenho 5.000 e tirei 300, é fácil eu saber que ficou R$4.700. Mas esse cálculo é mensal, né? É mental. Então, isso quer dizer que eu fiz uma conta aí de subtração. Eu tirei uma parte de um todo. Então, a conta de subtração é exatamente inversa à da adição.
Quando na adição eu junto, na subtração eu tiro uma parte de um todo. Então vamos lá. Aí eu coloquei aquele mesmo número, só que ao contrário. 9 menos 1 igual a 8. E 10 menos 5 igual a 5. Se você perceber, essa conta é exatamente a inversa da primeira, quando eu falei de adição. Se eu pegar essa setinha aí e fazer essa conta, vai ficar dessa forma. 9 menos 1, então tenho 9 menos 1, fiquei com 8. A próxima seria metade da régua, que é 10 da seta, com menos metade, então 10 menos 5 igual a 5. Vamos entender um pouquinho mais adiante. Certo? Sim. Vamos lá. A adição, como eu falei lá no começo, é uma parte mais outra parte igual a um todo. A subtração é uma parte menos outra parte igual a um todo, ou um novo todo. Eu tinha um valor, tirei, fiquei com um valor a menos. Ok? Vamos lá. Todas essas partes da conta de adição e de subtração, ela tem um nome. Elas têm nome. Na adição, os termos dela, os termos da adição é primeira parcela, segunda parcela, então uma parcela mais outra parcela igual a uma soma ou total. E o símbolo é uma cruz. Na subtração eu tenho o primeiro número, que é o minuendo, o outro é o subtraindo e no final eu tenho resto ou diferença. Então, a adição é parcela mais parcela igual a soma total. Na subtração, eu tenho minuendo menos subtraindo igual a resto ou diferença. Vamos compreender como essas duas contas elas são inversas, por isso que a gente está dando essa base delas duas juntas, para nas próximas aulas a gente desenvolver melhor os cálculos. Então, observe que uma conta é inversa à outra. A adição é inversa à subtração. Vamos lá. Na adição, eu tenho dois números. Coloquei dois números aí, 212 mais 331. Se eu organizar ela dentro das classes, como a gente falou lá na aula anterior, sobre as classes dos números, eu faço a tabelinha, olha, centena, dezena e unidade, e vou separar cada um no seu lugar. Unidade dentro de unidade, dezena em dezena e centena em centena. Ficaria assim. Número 212. 2 na unidade, 1 na dezena e o outro 2 na centena. O número 331. 1 na unidade, 3 na dezena e 3 na centena. E o símbolo, não esqueça do símbolo que é o símbolo de mais uma cruz. Então, aí eu tenho 2 mais 1, 3, 1 mais 3, 4 e 2 mais 3, 5. Observe que eu sempre começo da unidade para lá. Então, da direita para a esquerda. Vamos lá. Já na conta de subtração, observe, eu coloquei o número 846 menos o número 321. Como ele fica organizado? A mesma tabela, 6 na unidade, 4 na dezena, 8 na centena. Até aí tudo ok. Próximo número, 1 na unidade, 2 na dezena, 3 na centena. O sinal da subtração é o tracinho pequenininho, o menos, e aí a gente faz a conta. 6 menos 1, 5, 4 menos 2, 2 e 8 menos 3, 5. Subtrair agora o valor. Então, um exemplo de que a adição é o inverso da subtração é nessa continha que a gente vai fazer aí. Eu peço que você preste bastante atenção. Mas aí você pode também rever essa aula quantas vezes quiser e você vai compreender muito bem como é esse sistema de operação inversa. Então, eu tenho aí o número 6 na unidade, vamos lá, 4 na dezena e 8 na centena.
Tenho 1 na unidade, 2 dezenas e 3 centenas. Para eu somar esse valor, quanto vai dar? Aliás, eu diminuí. Quanto vai dar? 6 menos 1, 5. 4 menos 2, 2. E 8 menos 3, 5. Ok, até aí eu fiz uma conta de subtração. Mas eu venho dizendo que a adição é a operação inversa da subtração. Se eu fiz uma adição aí, uma subtração, para eu fazer uma adição e encontrar um valor diferente aí, como eu faria? Então eu vou só trocar a posição dos números. Vou fazer agora uma conta de adição. Passo o tracinho e vou fazer o seguinte. Se em cima eu fiz uma subtração, agora eu vou fazer uma adição. Observe que eu vou agora somar 5 mais 1, que vai dar 6. E agora eu vou somar 2 mais 2, 4. E 3 mais 5, 8. Observou agora que ela é inversa? Como assim? Quando a gente estuda isso aqui, a gente muitas vezes em sala de aula a gente diz tirar a prova. E aí nós tiramos a prova. Esse número 846 deu exatamente igual ao número de cima. 846. Observou? Por isso que a adição é a operação inversa da subtração. Eu tirei o número, diminuí primeiro, fiz primeiro uma conta de subtração e achei um valor, que é exatamente aquele, 525. Mas aí, se eu pegar agora, nessa subtração, e adicionar uma parcela com a outra, eu encontro exatamente o valor inicial da subtração anterior. Então, observou aí? Pronto, terminamos nossa aula e aí a gente termina de novo com a continuação daquele texto lá de Mário de Andrade, que é Minha Alma Está em Brisa, que diz o seguinte: não tenho mais tempo para apoiar pessoas absurdas que, apesar da idade cronológica, não cresceram. Meu tempo é muito curto para discutir títulos. Eu quero a essência. Minha alma está com pressa, sem muitos doces no pacote. Então o texto começa dizendo que ele tem um pote de doces e que o tempo é assim, como um pote de doces, que você começa a comer aqueles doces e quando percebe que ele está acabando, você começa a comer bem devagarzinho. Assim é o tempo. Esse tempo que nós vivemos agora é um tempo que precisa ser vivido. Que a gente não precise perder tempo com coisas que não nos levam a crescer. Mas que a gente tenha essa vida nossa como esses doces maravilhosos que a gente precisa comer. E aí a educação, mesmo sendo no comecinho não parecer doce, mas ela vai produzir sim vida mais fácil, vida melhor, porque com conhecimento a gente sempre cresce, sempre amadurece. Não tem como não crescer quando a gente aprende mais. E lembra, quando a gente aprende mais, a gente também ensina mais e melhor. Eu convido sempre vocês a convidar outras pessoas a estudarem, a não perder mais tempo. Um abraço e até a nossa próxima aula.